Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 25 de março, quinta-feira, Anunciação do Senhor. Hoje é uma das festas, das solenidades, das festas mais importantes da Igreja. 9 meses antes do Natal, celebra-se a Anunciação do Senhor. Maria é o exemplo número 1 de quem coloca em primeiro lugar a vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sua fé e santidade profundas a fizeram exclamar, justamente a frase que eu falei. Maria concebeu o Verbo divino, o Verbo eterno, que saiu do silêncio do Pai e assumiu nossa vida inteira, encarnando-se entre nós. Bendito seja o Senhor e bendita seja aquela que respondeu ao seu amor. O evangelho de hoje não poderia ser outro, o evangelho da Anunciação, que está em Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Kikeritomeni okilios metasu seria a expressão em grego. Uma expressão, sem dúvida nenhuma, de alegria. Por quê? Porque aquela mulher, aquela virgem que tinha sido preparada no ventre de sua mãe, Ana, sendo chamada, denominada posteriormente como a Imaculada Conceição, porque ela foi preparada no ventre de Ana para ser libertada do pecado original, a fim de que Cristo não encarnasse no pecado. Aquela menina, aquela virgem, estava purificada do pecado original, dos nossos primeiros pais e mães, ou seja, dos nossos ancestrais. Chegou o momento mais importante da história da humanidade. Aquela jovem, preparada, purificada, recebe o anjo mensageiro, Gabriel, que chega para ela e anuncia: Kikeritomeni okilios metasu. Alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. O momento esperado por todos se deu. E aí, ela vai aceitar? O anjo não sabia. Ali ela tinha 2 opções, sim ou não. Se ela aceitasse, como de fato aceitou, e aí nós temos toda a história que nós conhecemos, ok. E se ela não aceitasse? O anjo se recolheria e Deus teria que preparar uma outra jovem, mais um pouquinho adiante, ou em outro tempo, para que o evento salvífico se desse.
Aqui novamente lembramos de uma coisa extremamente importante. A salvação tinha que vir dos judeus. Lembremos que Jesus nasceu em Belém, terra de Judá. Judeus. A salvação tinha que vir dos judeus. Porque eles eram o povo da aliança. Portanto, a salvação não poderia vir da Índia, a salvação não poderia vir da China, do Japão, ou de algum país, ou de algum reino, melhor dizendo, da Mesopotâmia, não podia vir do Egito, não podia vir de Roma. O Salvador tinha que nascer judeu, porque os judeus, os hebreus, eram o povo da aliança. Outro aspecto, Deus falou, através do pacto com a casa de Davi, que o descendente seria da casa de Davi. Mas aí muitos poderiam perguntar, peraí, mas José não era pai biológico de Jesus? Como é que Jesus é da casa de Davi? Porque historiadores hoje afirmam que Maria também era da descendência davídica. Portanto, Jesus teria nascido realmente como descendente de Davi, de um outro tronco. Outro aspecto importante, o sim desta mulher. Lembremos que ela não era tão mulher assim, ela era uma jovem. Provavelmente entre os seus 12 ou 15 anos. Eu calculo aí uns 13. Cheia de vitalidade e de coragem. Muita coragem. Por quê? Como é que ela ia explicar para o noivo dela que ela estava grávida? Nós celebramos na sexta-feira retrasada São José, dia 19 de março. E o texto falava justamente isso. Ele descobre que ela está grávida e ele coloca ela de lado. A renuncia, a abandona, colocando ela de lado. De maneira oculta para que ela não fosse apedrejada. Porque era isso provavelmente que iria acontecer com ela se Deus não tivesse intervindo através da ação do anjo que, num sonho de José, revelou que a gravidez de Maria era ação de Deus e não fruto de uma relação humana. Portanto, é compreender a coragem dela. Porque se Deus não tivesse intervido, ela teria provavelmente sido apedrejada. Lógico, é a pior das hipóteses, né? Poderia ser que ela fosse banida de casa, fosse viver como uma mulher da vida, não se sabe. O que poderia ter acontecido com esta jovem que questiona: como assim eu vou ficar grávida da ação do Espírito Santo? Eu não conheço homem algum. E aí o anjo explica: peraí, meu amor, não é assim. Você não vai precisar conhecer homem algum, porque Deus, que criou as leis da natureza, vai quebrar isso de maneira grandiosa. Ele vai fazer com que uma mulher engravide sem ação humana. E aqui nós já temos alguns estudos, se eu não me engano, acho que são sapos. Tem alguns animais da natureza que eles engravidam, a própria fêmea acaba se autofecundando. Já há casos na natureza assim. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu com Maria, mas há explicações, né, dentro da natureza, há acontecimentos dessa natureza, né? Lógico que para nós Maria tem uma outra conotação. Maria, através de uma intervenção divina, faz com que ela conceba pela ação do Espírito Santo. É uma das poucas vezes que Deus quebra as leis que Ele mesmo estabeleceu. É uma intervenção divina totalmente extraordinária. Bom, as curas, os milagres que Deus realiza também são intervenções que quebram a regra natural. Mas esta foi a suprema, né? Por exemplo, quando ocorre o processo de milagres de algum candidato a santo, né, que a igreja é muito criteriosa nisso. Ela chama para fazer uma avaliação médica dos acontecimentos pessoas que inclusive não são cristãs, não são católicas. Chama médicos ateus, para ter certeza de que aquele evento é um evento extraordinário, que não é explicado pela
medicina. Se há alguma forma de explicar aquele evento que se deu naquela pessoa, já é descartado. Porque a igreja, nesse ponto, ela é muito criteriosa para anunciar um milagre. Aqui eu estou dizendo que foi a maior intervenção de Deus nas leis físicas criadas por Ele. Ele faz uma jovem conceber, sem atuação humana. Fechando, dois aspectos importantes. Primeiro, para nós ocidentais, a virgindade é um valor, né? Para a cultura oriental, não. As estéreis e as virgens, poderíamos dizer que estão mais ou menos na mesma camada. Por quê? A função da mulher na cultura judaica é o quê? Casar, cuidar da casa e procriar. Dar descendência para o seu marido. Essa é a verdade. Ok. Uma estéril não consegue dar descendência para o seu marido. Portanto, é uma inválida, não serve para nada. No máximo, cuidar da casa, porque não pode dar descendência para o seu marido. A virgem é aquela que não atraiu o olhar de homem nenhum. Por isso que ela continua virgem. Vejam as interpretações, né? No Ocidente, não, é um valor. Nossa, ela casou virgem, ela se guardou para o seu marido. É uma cultura machista também. Assim como a função da mulher ser de procriação é outra característica de uma cultura machista. São duas visões machistas de culturas diferentes. Ocidental, oriental. Portanto, o que os autores querem revelar é que mulheres que não são consideradas importantes na sociedade, é delas que nascem os grandes homens de Deus. Isabel, João o Batista. Se eu não me engano, a mãe de Samuel era Ana, se eu não me engano, que também era estéril. A mãe de Sansão, que era estéril. Samuel, Sansão, João Batista foram homens extraordinários que trabalharam muito pelo povo de Deus. Filhos de mães estéreis. E o grande salvador da humanidade nasce de uma virgem. Não de uma estéril, mas de uma virgem. Aqui nós percebemos que Deus se utiliza de mulheres relegadas, não bem vistas pela sociedade, como as portadoras dos homens que irão transformar a história de Israel e a história da humanidade, a história da salvação. Por isso que essa data, a data da anunciação do Senhor, é tão importante no nosso calendário. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.